Olá, eu sou a professora Dinanci Silva. Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar sobre o sujeito da oração. Nossa aula de número 184 traz essa temática muito importante da língua portuguesa. Então vamos começar? Olha aí, gente. Nós vamos começar definindo para vocês o que é uma oração sem sujeito. Sempre que você ouvir sobre uma oração sem sujeito, pense em sujeito inexistente. Você já sabe que as orações na língua portuguesa têm dois aspectos, não é? Dois termos essenciais. Quer dizer que são os dois termos que estruturam a oração, os dois fundamentais. Porém, fundamental de verdade, essencial de verdade, é mesmo o predicado. Por quê, professora? Porque hoje nós vamos estudar as orações que não possuem sujeito. Orações sem sujeito ou sujeito inexistente. Portanto, se o sujeito e o predicado são os dois termos essenciais da oração, você vai entender, a partir da nossa aula de hoje, que essencial de verdade, fundamental mesmo, é o predicado. Mas o sujeito também é tido, é considerado como termo essencial. Por quê? Porque nós temos orações com sujeito, correto? Então vamos estudar este assunto e eu espero que no final da aula você tenha aprendido, compreendido e nunca mais erre nessa identificação. Vamos então compreender a oração sem sujeito? O que ela é? Então a oração sem sujeito, ela é formada, ela é constituída apenas pelo predicado. É isso, gente. A oração sem sujeito ou sujeito inexistente é a oração que possui única e exclusivamente o predicado. E ela está estruturada a partir de um verbo impessoal. Então, dois aspectos interessantes, importantes para você entender a constituição da oração sem sujeito. Ou seja, é uma oração que possui apenas o predicado e esse predicado está articulado, constituído a partir deste verbo que é um verbo impessoal. Só lembrando para você, você já sabe, mas eu vou lembrar que o verbo impessoal é o verbo que não possui as pessoas gramaticais, correto? Muito bem. Porque se ele possuísse, já teríamos o sujeito. Então, veja que nós temos 3 exemplos. Veja, sujeito não existe, aqui ó, sujeito inexistente, oração sem sujeito. E estas orações aqui estão constituídas, formadas apenas pelo predicado. Havia formigas na casa. O verbo haver é um verbo impessoal aqui, por quê? Porque não possui o sujeito, não temos o sujeito da oração. Havia o quê? Formigas na casa. Então, isso aqui constitui o complemento do verbo, formigas, e o na casa é um adjunto adverbial de lugar. Esse aqui é um ADV de lugar, correto? E o formigas é o objeto direto, é o complemento do verbo, né? Que é o objeto direto. Havia o quê? Do verbo haver, o complemento do verbo haver. Nevou muito neste ano em Nova York. Aqui eu tenho 3 adjuntos adverbiais. Um de intensidade, outro de tempo e outro de lugar, correto? E o verbo nevar. O verbo nevar é um verbo impessoal. Ele descreve um fenômeno da natureza. Não existe um sujeito praticando a ação de nevar, certo? Aqui. Também não existe aqui no verbo haver um sujeito. Apenas o predicado da oração. Apenas a descrição, então, dessa existência de haver formigas na casa. E faz 2 anos que me formei. Veja, aqui eu tenho o verbo fazer na indicação de tempo e na primeira oração tem o verbo haver no sentido de existir, tá? Então, você já sabe que o verbo haver que tem 14 significados, mas no sentido de existir, ocorrer, suceder e acontecer, ele é um verbo impessoal, ele não possui o sujeito. O verbo fazer, no sentido de tempo e de temperatura, não possui sujeito. Tudo que nós temos aqui é um predicado, assim como nessas 3 frases. Só temos o predicado, não possuímos sujeito.
Gente, isso ficou claro para vocês? Ficou? Ótimo! Agora vamos ver outras observações acerca das orações sem sujeito. Uma observação importantíssima. Vamos lá. Então, nós temos aqui os casos mais comuns de oração sem sujeito da língua portuguesa vão ocorrer com, para você prestar atenção, quais são as situações em que você terá orações sem sujeito, ou seja, só com o predicado. Quais são essas situações, né? Quais são as circunstâncias em que você terá orações sem sujeito? Não existe um sujeito praticando e nem sofrendo a ação expressa pelo verbo. Porque essa é a definição de sujeito, né? Sujeito é o ser que pratica ou recebe a ação verbal, correto? Ou aquele termo que está concordando com o verbo. Isso é sujeito da oração. Mas aqui, nestes exemplos, nós não temos sujeito. Quais são as situações mais comuns que você vai encontrar para essa oração constituída apenas com o predicado? São aquelas em que o verbo vai exprimir fenômenos da natureza. Se o verbo traz essa ideia de fenômenos da natureza, fenômenos naturais, como, por exemplo, os verbos nevar, cujo exemplo nós vemos, chover, ventar, gear, trovejar, relampejar, relampaguear também, ok? Amanhecer, anoitecer, etc. Outros verbos que também denotam, não é? Que trazem essa ideia de fenômenos da natureza. Se o verbo exprime essa ideia, já sei, a oração constituída em torno deste verbo não possui sujeito, portanto é uma oração sem sujeito. Ok? Vamos ver o exemplo. Choveu muito no inverno passado. Eu tenho o verbo chover aqui no seu sentido denotativo, no seu sentido literal, real. Portanto, está indicando um fenômeno da natureza. Se o verbo indicar fenômeno da natureza, eu já sei que ele não possui sujeito. Veja, eu quero que você veja bem, no sentido literal. Todos esses verbos, no seu sentido literal, no sentido real, de indicar fenômenos da natureza, fenômenos naturais, eles não possuem sujeito. E se não for nesse sentido, professora? Aí terá sujeito. Nós vamos ver para frente um pouquinho mais. Vamos ver outros exemplos com estes verbos no seu sentido denotativo, no seu sentido real e que não possuem sujeito. Só um pouco, vamos lá. Aqui. Amanheceu antes do horário previsto. Veja, amanhecer é um fenômeno natural, um fenômeno da natureza. Aqui não possui sujeito. Por quê, professora? Porque este verbo é um verbo que indica fenômeno da natureza, está no seu sentido literal, real, denotativo. Ventou muito durante a noite. O verbo ventar está no seu sentido denotativo, está no seu sentido literal, real. Eu percebo pelo contexto da frase. Não é? Como é que eu vou perceber, professora? Como é que eu vou entender que os verbos estão no seu sentido denotativo, no seu sentido real, no seu sentido literal? Pelo contexto da frase, você vai compreender. Chove muito no Nordeste nesta época do ano. Ou aleluia, faça que assim seja, Deus. Portanto, o verbo chover aqui, empregado no seu sentido literal, real, não é? Não possui sujeito. Aqui, anoitece sempre às 18 horas. Veja, anoitecer também está no seu sentido denotativo, real, literal. Portanto, não possui sujeito. Geou muito nesta manhã. Não sei onde, aqui no Amazonas não foi. Bem, então o verbo gear está no seu sentido literal, denotativo, portanto não possui sujeito. Amores da minha vida, isso aqui ficou claro para vocês? Todas estas frases não possuem sujeito, não existe um ser praticando a ação de amanhecer, de ventar, de chover, de anoitecer e de gear. Não existe, pelo menos do ponto de vista material, né? Do ponto de vista linguístico, não existe um ser praticando ou sofrendo esta ação. Estes verbos, eles são
verbos que indicam literalmente fenômenos naturais, fenômenos da natureza. Portanto, todas estas frases só possuem o predicado. E as orações, as frases em que eu tenho apenas o predicado, essas frases são classificadas, identificadas como orações sem sujeito ou sujeito inexistente. Claro? Isso está claro para você? Vamos a uma observação importante, que já até mencionei, mas nós vamos agora desenvolver. Quando estes verbos, todos aqueles que eu citei, mais o etc., que não foram citados, quando eles forem utilizados, empregados de forma figurada, no seu sentido conotativo, esses verbos podem ter sujeitos determinados, que eu posso apontar, que eu posso identificar. Olha os exemplos. Choviam crianças na distribuição de brindes. Eu quero que você observe uma coisa. Choviam aqui é um verbo que, quando você olha, você já diz assim, esse verbo indica fenômeno da natureza, certo? Mas observe pelo contexto da oração, da frase, que aqui ele não está no seu sentido literal, no seu sentido denotativo. Qual é o sentido que ele está? Ele está no sentido figurado, no sentido conotativo. Choviam aqui no sentido figurado. Então, nesta oração, mesmo com esse verbo, chover, que não está no seu sentido literal, eu tenho o sujeito da oração. Qual é? Crianças. Quando você coloca a frase na ordem direta, porque aqui ela está na ordem inversa, na ordem indireta, começando pelo verbo, não é? Mas quando eu coloco na ordem direta, eu percebo a presença do sujeito. Quando eu digo, o que choviam na distribuição de brindes, eu tenho uma resposta, crianças. Crianças, portanto, é o sujeito desta oração. Vamos para outro exemplo. Vintava orvalhos de alegria no rosto das pessoas. Eu tenho esta oração, esta frase, na ordem indireta, porque ela está começando com o verbo ventar. Ocorre que o verbo ventar não está no seu sentido literal, denotativo, está no sentido conotativo, figurado. Portanto, eu tenho aqui sujeito da oração. Qual é o sujeito? Orvalhos. Orvalhos ventava de alegria no rosto das crianças. Muito bem, então, orvalhos, sujeito da oração. Seguindo, vamos ver outras situações de oração sem sujeito. Aqui eu tenho verbos. Quais verbos? O verbo ser, o verbo estar, o verbo fazer e o verbo haver, quando eles indicarem a ideia de tempo, que já mencionei para você, ou ainda de fenômenos meteorológicos. Então, com essas duas ideias, tempo, temperatura e fenômenos meteorológicos, eles não possuem sujeito. Vamos aos exemplos. Olha, ser é noite. Aqui é noite, é uma frase. Eu tenho o verbo ser, não é? Indicando um período do dia, indicando tempo, então não tem sujeito. Aqui eu tenho, não é? Também o verbo ser já conjugado no passado. Eram 2 horas da tarde. O mesmo verbo ser está indicando o tempo, portanto não possui sujeito. É 1 hora, são 9 horas. O verbo ser indicando tempo, temperatura, não possuem sujeito. Hoje é 15 de março, hoje são 15 de março. Só uma observação, se eu colocar o verbo no singular, eu devo dizer hoje é dia 15 de março. Se eu usar o aqui no plural, hoje são 15 de março, ok? Seguindo, agora vamos continuar entendendo um pouco mais, não é, sobre essas orações sem sujeito com o verbo estar. Vamos ver apenas os exemplos, porque já citamos quais são os verbos que vão aparecer, que vão constituir orações sem sujeito. O verbo estar. Está cedo para chegarmos em casa. Veja, aí eu tenho o verbo estar nesse sentido de tempo, então não possui sujeito. Muito bem. Seguindo, nós vamos ver ainda outro exemplo. Olha, está muito quente. O verbo está aí está indicando temperatura. Então, também nesse sentido, está muito quente neste município. Você não possui um sujeito nesta oração. Eu tenho apenas predicado. O verbo fazer.
Faz 2 anos que não vejo meu pai. Aí eu tenho tempo fazer no sentido de tempo decorrido, tempo transcorrido. Então, o verbo fazer, nesse sentido de tempo e de tempo decorrido, transcorrido, não possui sujeito. E observe, não se coloca o verbo no plural. É faz 2 anos, faz 1, faz 2, faz 3 e assim sucessivamente. Seguindo, outro exemplo com o verbo fazer, faz 30 graus Celsius, né? Ontem e em nossa cidade. Faz 30 graus ontem em nossa cidade. Ou seja, o verbo fazer aí, no sentido de temperatura, também não possui sujeito na oração. O que temos é apenas o predicado. Com o verbo haver, vamos ver exemplos. Não a vejo há anos. Olha aí, eu tenho o verbo haver no sentido de tempo transcorrido, tempo decorrido. O verbo haver no sentido de tempo e temperatura, tempo passado, também não possui sujeito. O que eu tenho é só predicado. Outro exemplo com o verbo haver. Havia muitos alunos naquela aula. O verbo haver aí está no sentido de existir. Todas as vezes, o verbo haver tem 14 significados. No sentido de haver, ocorrer, no sentido de existir, ocorrer, suceder e acontecer. Esse verbo é impessoal, ele não possui sujeito. Portanto, queridos, aí nós temos apenas o predicado. Você entendeu? Você compreendeu? É capaz de identificar uma oração sem sujeito, de reconhecê-la? Então vamos praticar. Olha, gente, 2 questõezinhas muito simples. Assinale a opção que caracteriza uma oração sem sujeito. Você vai examinar todas as alternativas e vai marcar aquela que não possui sujeito, ok? A segunda diz assim: identifique qual das frases apresenta sujeito inexistente. Você já sabe que sujeito inexistente ou oração sem sujeito são expressões sinônimas, significam exatamente a mesma coisa. Orações constituídas apenas pelo predicado. Bom trabalho e eu volto já já para conferir.
Pronto, voltamos. Ainda dá tempo de você participar, para eu ficar assim super feliz, não é, amores? Para entender que você entendeu, que você aprendeu. Vamos corrigir então? Vamos lá. Olha aí, eu tenho a primeira questão dizendo o seguinte: assinale. Você vai assinalar, você vai marcar, apontar a opção A, B, C ou D que caracteriza uma oração sem sujeito. Eu quero que você me mostre quais dessas 4 alternativas é a oração que não possui sujeito. Então, na letra A, eu já vou comentando aqui, que é a parte do comentário final, tá bom? Na letra A, eu tenho assim: a oração sem sujeito é aquela em que o sujeito possui mais de um núcleo. Amores da minha vida, se eu estou dizendo que a oração é sem sujeito, eu não posso dizer que ela é aquela que tem um sujeito com mais de um núcleo, que aí seria o composto, né? E que esse núcleo seria constituído pelo substantivo, pronome, numeral, etc. Então, não é esta a letra A. Na letra B eu tenho: a oração sem sujeito é aquela que apresenta um verbo impessoal. E isso é verdadeiro, amor? Com certeza. A oração sem sujeito, ela é caracterizada pela presença de um verbo que é impessoal. Esse verbo não possui pessoas gramaticais, portanto não temos um sujeito. Nesse caso, o sujeito é denominado, chamado de inexistente. Perfeito, é esta letra B. Vamos olhar rapidamente a letra C, ou não temos? Temos só essas duas, correto? Letra C diz assim: a oração sem sujeito é aquela em que o sujeito, embora não explicitado na oração, pode ser identificado. Não, já sabemos. Se é sem sujeito, o sujeito, né, não pode estar oculto, não pode. Então, não é essa aqui. Letra D, a oração sem sujeito é aquela que possui um sujeito com apenas um núcleo. Oh, misericórdia, já se contradisse, não pode ser também. Você já viu por quê? Portanto, nosso gabarito aí, rapidamente, só para você ver, letra B é aquela que apresenta um verbo impessoal. Tudo que eu tenho nela é o predicado. Vamos conferir a segunda questão? Olha aí, eu tenho assim na segunda questão: identifique qual das frases apresenta sujeito inexistente. Você já sabe que sujeito inexistente é a oração que possui apenas o predicado, é a oração sem sujeito. Muito bem, então vamos olhar aqui. Na letra A, nós temos assim: precisa-se de atendentes. Olha, meus queridos, precisa-se de atendentes. Alguém precisa de atendentes, correto? Então tem sujeito aqui, ele só não está identificado, certo? É um sujeito indeterminado, mas possui sujeito. Então, não pode ser a letra A, porque eu preciso daquela identifique qual frase apresenta sujeito inexistente, que não tem sujeito, que é constituída apenas pelo predicado. Na letra B, foram chamar o vizinho em cima da hora da festa. Amores, alguém foi chamar o vizinho. Foram chamar. Eu só não sei quem, mas existe sujeito praticando essa ação de chamar. Portanto, também não pode ser a letra B. Por quê, professora? Porque eu preciso daquela que não tem sujeito e tanto a letra A quanto a letra B possui sujeito. Agora vamos olhar assim com muito carinho a letra C. Veja, há muitas crianças desaparecidas no Brasil. Veja que aqui eu tenho a seguinte situação: eu tenho o verbo haver iniciando essa oração, não é? E o verbo haver, qual é o sentido dele? Daqueles 14 significados que eu falei para você, o verbo haver está no sentido de existir. Quando ele estiver no sentido de existir... Ai, que a voz falhou. Existir, ocorrer, suceder e acontecer. Bom, nesses sentidos, o verbo haver com esses sentidos não possui sujeito. Aqui ele está no sentido de existir, ou seja, existem muitas crianças desaparecidas. Observe que o verbo existir, se estivesse aqui na frente, né, estaria no plural. Aí sim, né? Seria outra situação, mas ele está com o sentido do verbo existir. Portanto, o verbo haver nessa situação aqui, não é? É um verbo impessoal e com esse sentido de existir não possui sujeito. Qual é a frase que eu quero? Eu quero identificar
Aquela que não possui sujeito, sujeito inexistente. Portanto, parabéns para você que acertou, que tentou marcar, assinalar a alternativa C. Na D, nós temos assim: pintaram e bordaram na festa. O que você observa aqui, amores? Alguém pintou e alguém bordou, né? Mais de um sujeito pintou e bordou nessa festa. Portanto, na última eu tenho um sujeito indeterminado. Mas a letra que eu estou procurando, a alternativa, é a letra C. Amores da minha vida. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. E se o Senhor permitir, estaremos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.